Olá, pova, eu sou a Isha. E eu sou a Hayley. Sejam bem-vindos ao Hipopoticamente Falando. E hoje vamos apresentar nossa cronologia e conexão sobre os reinos de princesas da Barbie. Lembrando que é de princesas da Barbie. Não vai aparecer esses filmes aqui, tá vendo? Não será esses aqui. E sim dos filmes de Barbie Princesa, Barbie Rainha, Barbie Tiara, Barbie Coroa. E não vai ter Barbie Princesa Sereia, Barbie Princesa Fada. Isso, é porque... só princesa do mundo real que a gente quer dizer, tá? Isso, do mundo real. Barbie Fadas, né? Reino das Fadas vai ser pra outro vídeo. De Barbie... sereia já tem no canal. É, então, tipo, vai ter tudo separadinho. Entendeu? E lembrando que a gente sabe que a Barbie é uma atriz e estamos conectando os roteiros dos filmes que ela está atuando. Essa teoria tem base nos contos originais, fatos históricos e algumas outras coisas que vamos mencionar no decorrer do vídeo. Sem muita enrolação, bora pro vídeo porque essa teoria é muito longa. O primeiro filme da nossa cronologia é Castelo de Diamante. Ele seria o filme que se passaria na época mais antiga da Barbie. O filme tem muitas menções a mitologias. Eles não estão relembrando a mitologia através de mitos, contos, músicas. Eles estão vivendo a mitologia. Tanto que eles não se assustam tanto com seres místicos que aparecem no filme. Eles veem um ogro, eles batem papo com o ogro. Eles veem uma ponte de arco-íris, eles sobem na ponte de arco-íris, sem nenhum problema. Aparece o ser mitológico aprisionado no espelho, eles não jogam o espelho fora ou enterram com 500 cadeados. Eles batem papo com o ser mitológico. Ficam lá cantando. É, de vez pensar que eles estão loucos. É, não né? sei. A magia é praticamente muito fácil de se achar, e isso é uma coisa bem de mitologia mesmo, eles só precisavam ir atrás. Assim como vários heróis da mitologia, que às vezes precisavam procurar criaturas mágicas para complementar as suas jornadas. Tudo bem, Castelo de Diamante é um dos filmes mais antigos, mas em que era ou país se passa? Dá pra saber? Bom, o país é meio complicado, pois as vilas lembram a França medieval, mas a própria mitologia aponta que se passaria na Grécia. Já as roupas são de outro lugar, então é muito difícil saber com exatidão saber o lugar. Mas o ano dá pra saber sim. Castelo de Diamante se passa por volta do ano de 1300. O fator que nos levou a datar o filme em 1300 são os instrumentos musicais. Não os das musas, pois esses daí são místicos e seriam de milênios. Mas sim os instrumentos musicais usados pelo povo mesmo. Tanto por Liana e Alexa, quanto por Iri, Jeremy e o dono da taberna, o Edgar. Tá, mas por que não pela roupa e sim pelos instrumentos? Porque a Barbie recicla muitas roupas e para um filme infantil esse tipo de roupa aqui, ó, seria muito chato. E tinha que chamar a atenção das crianças. Então a Barbie sempre reformula as roupas. Até porque esse vestido final delas possui um estilo muito mais atual do que o antigo. Tipo, elas estão mostrando os braços e a Alexa tá tipo de manguinha. Não, fora que aquela cena ali delas como camponesa mesmo, delas tá mostrando as partes ali de baixo lá, esqueci o nome da blusinha aqui que colocava por baixo da roupa. E aquele corpete lá. É. Eu esqueci os nomes agora, nossa, buguei. Tipo, não era pra estar mostrando, elas estão mostrando assim de boa. Você pode ver que as outras mesmo não mostram, pra você ver o quão pobre elas eram. Elas não tinham. Elas compravam o básico, elas estavam andando na rua de calcinha e sutiã. É praticamente isso. E isso também acontece porque eles tinham que ficar atrativos quando elas virassem bonecas. Então, pra ficar bonitinho na boneca, assim, sabe? Melhor. É, põe um vestido bonitinho, penteado da Annelise e bora. É. Além disso, o filme de Castelo de Diamante é um dos que tem o tema mais musical. As músicas são mágicas, são chaves para castelos e enigmas até. Então é muito mais fácil que eles tenham pensado mais nos instrumentos que seriam usados. Mesmo que no final do filme tivesse uma queda muito grande nisso, né? Porque eles dão 2 guitarras de última geração pro Iri Jeremy, né? Que tá sem fio. Mas tudo bem, né? Já que eram presentes de musas. É interessante a guitarra sem fio, né? Guitarra elétrica assim. Tá, mas tudo bem. Os instrumentos usados no filme são alaúdes, que foram criados no ano de 711. No filme, eles comentam que são violões, mas os alaúdes são antepassados do violão moderno. Além disso, as crianças não iriam entender bem, porque pra todo mundo isso aqui é um violão. Eu gostava desse violão. O alaúde foi bem popular durante os anos de 711 a 1492. E por ele já ser bem comum no filme, a ponto das meninas terem uma versão dele, mesmo que mais humilde, já que vemos no filme que elas não tinham condições financeiras tão boas, deduzimos que o filme se passaria por volta ali de 1300, onde o instrumento já havia se popularizado bastante. No caso do filme, o modelo que estava bombando na época deveria ser o de Edgar, já que ele é mais rico da cidade. Então, por todos esses fatores, deduzimos que Castelo de Diamante seria o filme mais antigo da Barbie e o primeiro da nossa cronologia. E antes de vocês falarem sobre a Berta ser a Ariana, não são a mesma pessoa. Mas disso a gente fala mais em História de Vilões. E mesmo se elas fossem a mesma pessoa, é mais provável que seja a Ariana depois de ter fugido lá, que ela foi condenada à morte. Foi condenada à morte, ela fugiu e ficou lá. É, no caso seria o mais plausível, até porque ela tem o mesmo vestido, só que marrom. É como se, tipo, tivesse desbotado. Sujado. Só que não faz muito sentido ainda. Então, a gente vai falar mais sobre a Ariana
e possivelmente da Berta em Histórias de Vilões. Exatamente. O segundo filme mais antigo não tem uma relação tão forte com o primeiro, mas por data histórica ele seria datado em 1350, 50 anos à frente de Castelo de Diamante. O próximo filme é Magia de Helados, um dos reinos mais afastados da Barbie, e assim como Castelo de Diamante, grande parte de sua história e aspecto é baseado na mitologia. O grande problema desse filme é que alguns elementos dele não condizem. Obviamente a história é baseada nos tempos antigos, mas Annika usava calças, o que só foi acontecer em 1909, quando foram criadas as primeiras calças femininas, e incrivelmente ninguém briga com ela por usar calças, e sim por sair escondida. Então poderia ser até considerado comum na época ali. Mas até que dá pra explicar mesmo que não faça tanto sentido. As calças femininas só foram existir sim por 1909, mas antes disso as mulheres costumavam usar meia calças por baixo do vestido, até um pouco parecida ali com calça, né, pra se esquentar. E como o reino de Annika é muito gelado, podemos ter certeza que eles faziam isso. E até durante o filme vemos Annika e alguns personagens de fundo usando meia calças. Só que no caso ali ela tava só usando a calça ali, sem o vestido por cima. O que já era motivo para os pais dela brigar, né? Mas não brigou. Então até poderíamos dizer que os reis ordenaram que fossem feitas calças a Annika para que ela pudesse patinar com mais liberdade, já que essa era uma das poucas atividades que eles a permitiam fazer, e depois proibiram também. É para o seu próprio bem. Ou simplesmente ela pediu escondido o par de calças. O que eu duvido, porque ela tinha todo o equipamento para patinação, até botas de cano longo e seus próprios pares de patins cravejados de diamantes, olha só que lindo. Bom, essa é a explicação mais plausível, mas até ela patinar não faz muito sentido, pois os patins só foram criados em 1760, então a Mattel meio que não ligou pra base histórica de Magia de Helados. E nós não falaríamos que o filme se passa por volta de 1760, porque querendo ou não, a mitologia já havia caído no esquecimento nessa época, e muita da base histórica do filme vem da mitologia. Aliás, a Mattel mentiu pra gente esse tempo todo. Fala que Magia de Helados foi o primeiro conto original da Mattel, mas é a mais pura mentira. Porque a história de Magia de Helados é totalmente baseada na lenda do Pégasus, em que um irmão teve que montar no irmão, que era um cavalo, pra tentar salvar as coisas e acontecer as coisas. Pois é. Futuramente a gente já traz pra vocês no canal, tá? Então, como foi baseado totalmente numa mitologia, realmente a mitologia ali tinha que ser mais antigo esse filme. Assim como o Castelo de Diamante, há criaturas místicas e o povo também não se assusta nem um pouco. Quando o Enlok veio pedir a mão de Brietta, o rei nem ligou que ele veio montado em um grifo. Ele chegou nele e falou: diga o que deseja, senhor. Já na segunda vez que ele apareceu, o pessoal já ficou meio com medo. Afinal, já era o segundo ataque do Enlok, e ele veio metendo louco mesmo. E eles tinham medo do Enlok e não do Griffin. Além disso, o rei e a rainha tentaram desfazer o feitiço de Wenlock. Pode não ter sido comentado, mas eles devem ter usado mágica também, chamando os magos e feiticeiros do reino. Mesmo assim, não conseguiram, porque o Wenlock era muito poderoso e a própria Rainha das Nuvens não tinha poderes sobre ele. Apenas a varinha de luz poderia o impedir. Annika também comenta sobre Golias, como se ele fosse atual, mas aí eu acho que já é uma forçação, assim, né? Uma apelação pra ela enganar o Ollie. O Golias está por aí. Ele é um gigante de verdade, grande e forte. Afinal, a história de Golias aconteceu muito antes. E ela fala que o Golias ainda tá andando por aí. E como já falamos, a Mattel não deu muita bola pra base histórica de Magia de Helados. O único fator que nos faz acreditar que Magia de Helados se passa nesse período é pela naturalidade que eles reagem às criaturas e pela mitologia. Então Castelo de Diamante e Magia de Helados tem pouca diferença de tempo. O próximo filme da lista é Lago dos Cisnes. E é por aí que fica interessante. Segundo as bases históricas, ele se passaria por volta de 1375. No filme, Daniel demonstra muito interesse pelo mundo e por novas terras. Ele queria viajar e explorar o mundo, mas a sua mãe mandou ele quitar o facho e se casar. No globo, que é um quadrado que ele encomenda, podemos ver várias criaturas que para Daniel eram maravilhas, mas aos olhos de Red, seu escudeiro, era muito perigoso. Sendo assim, poderíamos supor que o filme se passa um pouco antes das grandes embarcações, das grandes navegações, pois o povo vê a exploração como algo incerto e perigoso ainda. Mas Daniel tinha vontade de iniciar a exploração. As grandes navegações se iniciou no século XV, em 1400, e como Daniel tinha vontade, mas não saiu na exploração, acreditamos que o filme se passe um pouco antes dessa época. Além disso, os animais místicos começaram a ficar muito raros e são alvos de caçadores e comerciantes, que queriam vender a Lila por ser um unicórnio. Peguei um unicórnio de verdade! Deve alcançar um belo preço! A magia surpreende Daniel, mas ele ainda não parece totalmente estupefato. Já no baile, o povo fica em pânico ao ver Odette virar Odila. Até entendo, né? Por isso, esse filme fica datado em 1375. Já a história de Lago dos Cisnes se passa na Alemanha. E a vila é bem familiar à Alemanha antiga mesmo. O próximo filme é mais um perdido na linha do tempo. Filme que a Mattel nem ligou muito para a base histórica, pois cada fator aponta uma época diferente.
Em Barbie e Rapunzel, Hope diz em uma cena que eles estão no século XVII. A declaração mais falsa do século XVII. E o século XVII aconteceu entre os anos de 1601 a 1700. O grande problema é que em Rapunzel há cavaleiros de armaduras, mas os cavaleiros de armaduras são datados do ano 500 até 1500. Então quando acontece o filme, não teria mais os cavaleiros. E como os cavaleiros não foram uma reciclagem, pois Rapunzel foi o segundo filme da Barbie e não havia guardas humanos em quebra-nozes, fizeram de propósito. Eles criaram do zero os cavaleiros. E são até personagens meio que importantes ali na trama. Outra referência histórica que eles colocaram no filme foi o pintor Sandro Botticelli, que como já falamos antes, é o nome do cavalo das Trigêmeas. Toma, Botticelli. Esse pintor é de 1445 a 1510. O conto original da Rapunzel foi lançado em 1812 pelos irmãos Grimm. E como vocês podem ver, aparentemente a Mattel não pensou em uma data específica para Rapunzel. Pois por mais que o Ruby fale que foi no século XVII, o filme aparenta ser mais antigo. Se realmente pensarmos que Rapunzel seja do século XVII, ela estaria muito mais próxima de As Três Mosqueteiras, já que esse filme se passa em 1723. E se compararmos os filmes, eles não aparentam ser mais ou menos na mesma época. Rapunzel aparenta ser muito mais antigo por causa dos cavaleiros, cidade, roupas e principalmente das lendas dos dragões. E pensando e se baseando nisso, acreditamos que Rapunzel se passe por volta de 1437. Pela primeira vez podemos usar a moda do filme como base, pois o ano de 1400 tinha uma moda muito parecida com as roupas da Gothel, da Rapunzel e dos figurantes do baile. E como esse filme não tinha reciclagens, foi feito bem do zero, foi proposital a escolha das roupas, dos cavaleiros, dessas coisas que a gente falou. Assim como falamos, a magia começa a se perder com o tempo. Dragões já eram muito raros e até Stefan desacredita dos homens, mesmo que eles tenham algumas provas um tanto quanto comprometedoras. Mas o mais legal desse filme é que com ele e com o Lago dos Cisnes que se começa a descendência real dos filmes da Barbie. Segundo a nossa sequência de teorias sobre a vida e o passado de Gothel e de Rapunzel, onde na verdade ela era a Odila mais velha, ela quer se vingar do reino de Wilhelm por causa de seu amor platônico e quer se vingar do reino de Frederick porque possui a linhagem de Daniel e Odette. Segundo a teoria, Odette e Daniel se casaram, tiveram uma filha que chamamos carinhosamente de Daniette, ou Danette, que é a mistura de Daniel e Odette, mas a gente vai chamar ela de Daniette. E essa filha se casou com o rei Frederick, e ela é a suposta mãe de Stefan, Tom e Katrina Mello de Lorena. Pra saber mais sobre ela, tem vídeo no canal, tá? Explicando melhorzinho, a gente tá fazendo um vídeo muito longo, vamos falar por cima. De acordo com o conto original de Rapunzel e algumas outras versões e outras histórias, o filme se passaria na Alemanha, Itália ou Áustria. Mais provável que na versão da Barbie seja a Áustria. No filme, Stefan comenta que Wilhelm é rei do reino vizinho, então eles tinham uma fronteira com o reino de Wilhelm. É que ninguém transita entre os dois reinos desde que começou a rixa. E se lembrarmos que Lago dos Cisnes se passa na Alemanha e tem descendência com o reino de Stefan, então o reino de Stefan seria na Alemanha e o de Rapunzel na Áustria. E sim, esses dois países têm fronteira, então é totalmente possível. Outra curiosidade legal é que a Áustria não fala austríaco, e sim alemão, assim como a Alemanha. E isso facilitaria a comunicação entre os dois países e entre Stefan e Rapunzel, um da Áustria e o outro da Alemanha. E além disso, segundo a teoria, Gothel, ainda como Odila, morava no reino de Daniel, que era a Alemanha. Só que depois ela fugiu para a Áustria, um outro reino que falava alemão, então seria mais fácil para ela se adaptar já que falava a mesma língua. Como sabemos, Stefan e Rapunzel se casaram no final do filme e tiveram um filhinho que amava ouvir a história emocionante de como seus pais se conheceram. Um casal que não sabiam a verdadeira identidade um do outro, se apaixonaram e se casaram. Esse filhinho amava tanto ouvir essa história que queria um dia viver uma história de amor assim. E esse filhinho era o rei Dominic, que queria mais do que tudo viver um verdadeiro amor. Um verdadeiro amor. Mas enquanto ele cresce e se torna um jovem rei que procura uma esposa que o ame como ele é, vamos viajar alguns quilômetros para o reino vizinho, onde se origina a nossa segunda linhagem de reinos da Barbie. E tudo começa com um rei e uma rainha que queriam muito ter uma filhinha. Um herdeiro, né? Aí, tipo, se nasceu homem ou mulher, já é a coisa da casa, né? Do destino. É, do caso da Barbie foi uma menina. E conseguiram uma linda princesinha que seria a vencedora do nosso Top Princesas! Princesa Anneliese! Ah, eu gosto de falando Anneliese. Princesa Anneliese! Sendo esse o próximo filme da cronologia, pois esse se passa entre 1440 a 1461. E infelizmente esse é outro filme que a Mattel tá pouco se lixando pra época, por isso que a gente colocou essas diferenças assim, né? Mais ou menos por essa época. É, mais ou menos por essa era aí. Não podemos usar o reino como base nem os personagens de fundo pra descobrir a época do filme, pois o reino e os figurantes são reciclados de Lago dos Cisnes. Aqui a gente podemos ver Clemilsa e Clemilsa de novo.
As roupas de alguns personagens, como a rainha, são baseadas na moda do século XVIII na Inglaterra, enquanto outros personagens, como o Preminger e a Madame Carp, são baseados nas roupas também no século XVIII, mas na França. No entanto, o conto original que se foi baseado no filme, a história acontece em 1547, e até alguns pequenos elementos ajudam a reforçar essa data, como elementos das peças de roupas que relembram muito as roupas da era Tudor. Porém, elementos nos fazem voltar ainda mais no passado, pois no palácio de Annelise há cavaleiros de armadura, e o próprio Dominic se disfarça de cavaleiro de armadura. E os cavaleiros de armadura já eram escassos em 1500. Isso até pode ser demonstrado no filme, pois os guardas da Annelise são bem mais parecidos com os mosqueteiros, mas os mosqueteiros só surgiram em 1600. Outra vez um bug mental da data certa. Mas por ainda ter cavaleiros de armadura e ser um fato bem usado no filme, pois o Dominic mesmo se disfarça de um, nós falamos que o filme poderia se passar por 1440 e 1461, por aí. Então, é meio incerto assim, então a gente deu uma balanceada aí, deu uma arredondada. O conto original se passa na Inglaterra, mas como falamos, há muitos fatores da França no filme, então o reino poderia ser um desses dois países. Se bem que a França e a Inglaterra sempre acabam se bicando, né? Quem tá vendo Mosqueteiros pelo Rei tá entendendo. E, tipo, tinha muito dessa moda, né? Sim, vai um pegando o outro e assim. Tipo, a França fez isso, eu vou fazer, só que com isso. Aí é por aí vai. Copia. É. E olha só que interessante, no filme a rainha Genevieve fala que ali perto vivia um jovem rei que estava procurando uma esposa. E a Alemanha, onde seria o reino de Daniel, depois de Stefan e por fim de Dominic, é bem pertinho, tanto da França quanto da Inglaterra. Com a França tem até fronteira, e como Dominic veio de carruagem, é bem provável que seja a França. Além disso, Preminger tem um poodle francês. Mas agora que o jovem rei cresceu e insistiu tanto e esperou um ano até a Erika voltar, vamos voltar à história de Dominic e explicar o porquê que ele é filho de Stefan e Rapunzel. Primeiramente, o palácio deles são iguais, e por mais que Rapunzel tenha ido morar à beira-mar, quando fosse para o Stefan assumir o trono, eles precisariam governar no palácio principal, aquele que aparece no filme que é o mesmo do Dominic. E como Dominic já está governando, ele também mora lá. Como a gente disse, o Dominic queria muito viver uma linda história de amor, e isso ele vive dizendo no filme. Será que a lua de mel deles foi pra Castelo Beira-Mar de Rapunzel? Ia ser legal. Ia ser muito fofo, é. É porque ninguém sabe pra onde eles foram com a carruagem, né? É, todo mundo acha que poderia ser, tipo, o reino do Dominic, mas, tipo assim, de acordo com o filme, seria mais ou menos o reino do Dominic. Mas já é um furo pra caramba eles ir sozinhos, cadê a escolta real, né? É. Mas tudo bem. É só pra ficar bonitinho no filme. É. Então, mas aí, tipo, se parar na nossa teoria, eles estariam pro castelo da Rapunzel. É, na lua de mel. O mais incrível é que a história que ele viveu com a Erika foi muito parecida com a de Stefan e Rapunzel. Os quatro escondem suas verdadeiras identidades. Stefan não diz a Rapunzel que ele é príncipe, diz nem ao menos seu nome. Rapunzel também não diz nada sobre si mesma, Stefan. Dominic se disfarça de pajem para conhecer a Annelise sem toda essa cerimônia, para conhecer o seu verdadeiro eu. Que foi como os pais dele se conheceram, e ele queria o mesmo. E a Erika não conta ao Dominic que ela está disfarçada. Assim se realiza o sonho de Dominiquinho. Ele teve uma história de amor parecida com a de seus pais, pois Erika, assim como Rapunzel, tiveram motivos suficientes para não contarem a verdade aos príncipes. O rei, né, no caso de Dominic. A música que Dominic canta pra Erika na versão original diz assim: se me amas como sou. E Stefan, pai de Dominic, diz ao seu pai sobre Rapunzel: ela gosta de mim, não da minha coroa. Então Stefan e Rapunzel aconselharam seu filho a se casar com alguém que o amasse como ele era, e não pela sua coroa. Mas aí tem um caso, né? Se era pra ele pegar alguém que amava ele, então porque ele tava fazendo um casamento arranjado. Mas o caso mesmo, gente, é que o Dominic, ele já tinha um pouquinho passado da época de se casar ali, né? Na época antiga. Ele tinha uns 21 anos, né? Porque ele já assumiu o trono. E era o próprio povo dele lá, o Bismarck, que tava falando pra ele casar. Ele teve uma paciência, ele até porque depois por obrigação de rei. Sim, até porque depois ele optou por esperar a Erika. Ele tinha uma opção, mas o povo todo tava em cima dele. Sim. Não vai casar, não? E pela personalidade calma, tanto de Stefan e Rapunzel quanto de Dominic, é bem provável que eles sejam realmente os pais de Dominic. Tem o fato de Dominic ter o cabelo mais escuro que seus pais, que eram loiros. Mas o pai de Stefan tinha cabelos bem escuros e a casa de cabelo escurecer quando cresce. A gente mesmo é prova viva disso. Quem nunca conheceu alguém que falava: eu já fui loira quando era criança? Pô, a gente era essa criança. Pois é. Tinha loirinha, gente. Era loirinha. Até porque ele também tem a irmãzinha lá de cabelo mais escuro, o pai dele tem a outra coisa, então dá de boa. Mas agora vamos para a parte triste da teoria, onde estão a Penélope, o Hugo, Robbie, Stefan e a Rapunzel. Quem assistiu o vídeo de Lealdade de Dragão já tem noção do que aconteceu. Acontece que Dominic é um jovem rei, então ele foi coroado assim que chegou à idade. Isso quer dizer que os pais dele já morreram, até porque não aparecem no casamento. Então Stefan e Rapunzel morreram cedo, e como falamos, os dragões são muito leais aos seus donos, e provavelmente morreram por causa da lealdade com a Rapunzel. Morreram de tristeza, como dizem as maiorias das lendas dos dragões. O Robbie mesmo poderia ter morrido de velhice, pois eles não morreram muito cedo não, e o Robbie já era, mais velho mesmo, né? Então,
tipo, mas a Penélope não teve filhote? Praticamente, pelo que parece, a Penélope e Hugo eram os últimos da espécie. Nós achamos que Rapunzel e Stefan morreram quando Dominic tinha uns 17 anos, por aí. Pois ele já tinha uma personalidade e caráter muito bem montados, ele já era bem independente. O Bismarck tentava falar pra ele como coisar ele, não, eu sei o que eu tô fazendo... Você pode tentar me aconselhar, mas eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho certeza absoluta do que eu tô fazendo e pronto. Tipo, eles colocavam um lugar de rei ali. O Bismarck queria a coisa dele. Não, quem é que manda aqui sou eu. É, diferente ali do Louis das Mosqueteiras, que segundo a história, o Louis perdeu os pais muito novinho. Eu não lembro a idade dele. 4 anos? Eu não lembro. É, por aí, uns 5, 7 anos aí. Menos de 10 anos. Aí ele pegou e ele fica direto se apoiando no Felipe. Não, você que resolve, Felipe. Sei lá o que, eu vou ver aqui o meu balãozinho. Felipe, até eu completar 18 anos, você ainda vai ser o regente, então você cuida dos detalhes. O mais engraçado é você pensar que os irmãozinhos do Stefan são os tios do Dominic. Tia Catrina, é verdade que você caiu no buraco, tia? Engraçado você pensar essas coisas, né? Só que agora eles já são muito mais velhos que o Dominic, né? É. Mas estamos aí, né? E Dominic e Erika se casaram e tiveram um filhinho, que chamamos carinhosamente de Domirica, que é a junção de Dominic e Erika. Mas isso não é o caso agora. Já Juliana e Lizzie se casaram e também tiveram um filho, chamado Randolph. Mas segura essa ideia aí do Randolph e vamos voltar aos irmãozinhos de Stefan. Mas especificamente a Melody. E a Melody cresceu e se casou com algum anônimo, e desse casamento surgiu a terceira linhagem real dos filmes da Barbie. Até agora são 3 linhagens. A primeira é de Odette e Daniel, que tiveram a Daniette, que se casou com o Frederick, e teve Stefan e seus irmãos, que Stefan se casou com a Rapunzel, e tiveram o Dominic, que casou com a Erika, e tiveram o Domirica. Nome estranho, cara. É, Domirica é estranho, ainda mais a gente pensa que é um homem, poderia ser Domirico. Dominico. A segunda linhagem vem da rainha Genevieve e seu marido, que tiveram a Annelise, que se casou com o Julia, e tiveram o Randolph. Mas calma aí que essa aí ainda não tá finalizada. E a terceira da Melody, irmãzinha de Stefan, que se casou com o Anônimo e tiveram 3 filhas. Pra quem não sabe, Anônimo é o nome que a gente deu pra ele. É, Anônimo é porque é um personagem anônimo que... a gente batizou ele de Anônimo. É, não tem no filme, mas podemos supor. Então, Melody se casou com o Anônimo e tiveram 3 filhas. A primeira é a Daniela, a segunda é a Isabela e a terceira, que chamamos carinhosamente de Gabriela. Tá, mas por que a Melody, não a Lorena e a Katrina ou simplesmente o Tommy? Porque tanto Isabela como Daniela tem esse tom aqui de cabelo, que é um marrom escuro com tom avermelhado, meio ruivo. Esse lindo cabelo único. Enfim, castanho com ruivo. E essa é a cor dos cabelos de Melody, sendo a única dos irmãos a ter tal coloração de cabelo. Daí você deve estar se perguntando, mas o que a Melody tem a ver com a Princesa da Ilha e com as 12 princesas bailarocas? Porque esses são os únicos filmes da Barbie que tem trigêmeas com cabelos loiros, ruivos e castanhos. E isso é totalmente de genética. Melody faz parte de um grupo de trigêmeas. Daniela teve filhas trigêmeas, a Rita, a Gina e a Sofia. E Isabela também teve filhas trigêmeas, Janessa, Kathleen e Lacey. Engraçado é notar que as trigêmeas são sempre as caçulas, né? Tipo, nunca é mais velha. Mas o mais importante é que pra elas terem esse gene de trigêmeas de cores de cabelos diferentes, elas tinham que ter um parentesco. E o próprio filme de A Princesa da Ilha nos fala isso, pois as 12 princesas bailarocas são convidadas para o baile de noivado de Antônio e Luciana. Muita gente acha que elas seriam a família da Luciana, pois a semelhança entre ela e a Isabela é inegável. Mas não, elas são parentes do Antônio, pois também estão no casamento dele com a Rosella. E é apenas um caso de serem parecidas mesmo. E tem muita gente que fala que a Isabela e a Luciana seriam a mesma pessoa, mas a gente já fez um vídeo no canal desmentindo essa teoria. E mesmo assim, a Ashley é a cópia perfeita da Isabela. E comparando a Ashley com a Luciana, dá pra ver que elas não são tão parecidas assim. É só o quadro que tá desfocado mesmo. O mais legal também é que esse gene de trigêmeas pula uma geração. Frederick não era trigêmeo, mas teve filhas trigêmeas. Melody teve Daniela, Isabela e Gabriela, mas elas não são gêmeas. E depois elas tiveram filhas trigêmeas. É que pula uma geração que seus filhos com certeza vão ter. Então, na realidade, o Antônio e as 12 princesas bailarocas são primos. Outro fator que ajuda a dizer que esses reinos estão interligados é que nos 2 reinos tem um quadro do reino de Annelise e também de montanhas que lembram muito o reino de Lago dos Cisnes. E provavelmente eles têm isso porque o Randolph é descendente da Annelise. A famosa genética da Barbie loiro do olho já não nega, né? E porque ele é descendente da Annelise e do Julia. Porque assim como os dois, o Randolph é muito mais apegado à etiqueta e tem um senso de dever muito forte, assim como a Annelise. Daí vocês devem estar pensando que não faz sentido porque os palácios são diferentes. Sim, são diferentes, mas o Palácio das 12 Princesas é um palácio de inverno. Antigamente as pessoas mais ricas viajavam para locais mais quentes do país para passar o inverno. E isso comenta um pouco em Sapatilhas Mágicas, onde o Hilarion faz graça com as pessoas que viajam no inverno. Agora eu sei aonde todos vão no inverno. Engraçado.
pois como ele era pobre, não viajava. E para ele as pessoas simplesmente sumiam no inverno. Felipe de Mosqueteiras também fala que tem um chateau nas montanhas, e agora que Luí iria assumir o trono, ele iria se aposentar lá. O filme das 12 Princesas Bailarocas se passa no outono, por isso elas têm que varrer as folhas no jardim. E como falamos na simbologia desse filme, depois que a rainha Isabela morreu, o rei e as filhas se trancaram no palácio e não recebiam visitas pelo luto. Mais ou menos como em Frozen. Provavelmente eles se abrigaram no palácio de inverno, principalmente porque o palácio não fica perto da cidade. É mais triste ainda pensar que eles estavam isolados no palácio de inverno porque eles estavam sentindo que a vida não tinha mais toda aquela primavera ali, porque a mãe deles morreu. Então, né, para entender melhor, eles têm outro palácio principal que fica perto da cidade e dos comércios, assim como vários outros reinos da Barbie. Mas este é o palácio de inverno deles, por isso é isolado. É, e como a gente vê, não tem cidade nenhuma perto, aparentemente. Dá pra ver quando o Derek tá lá na carrocinha. Na carrocinha. A Princesa da Ilha e as 12 Princesas Bailarocas são os próximos filmes da nossa cronologia, pois se passam quase na mesma época, com alguns anos de diferença. O filme de 12 Princesas se passa mais ou menos em 1488, e isso se dá ainda por ter cavaleiros de armaduras que são novos e não reutilizados. A roupa de Ruína é bem memorável, mas a moda do panier é datada no século XVII, onde já não existiam cavaleiros de armaduras. Como a maioria dos filmes da Barbie tem a moda baseada no século XVII, mas não são do século XVII, usamos mais a moda dos cavaleiros de novo como base. Até porque eles fizeram questão de fazer cavaleiros novos para esse filme, mas no século XVII não existia mais esse tipo de cavaleiro. Como a gente viu, a partir de A Princesa Plebeia não existe mais seres místicos e magia. E não é diferente em As 12 Princesas, pois o mundo real do filme não tem nada disso de mágica. Mas é a partir desse filme que volta a magia no mundo das princesas, pois elas trazem para o mundo real as flores mágicas. Mas voltando à cronologia, Randolph é filho de Annelise e Julian, provavelmente o filho único. Mas Ruína comenta que é prima do rei, e como sabemos, Annelise é filha única, mas a teoria não se perde aí. Ruína até poderia ser filha de um dos irmãos de Julian, pois ele comenta que sua família dividiu um quarto na aldeia. Qual delas era a sua casa? Na verdade é só um quarto, não podíamos pagar uma casa. Então provavelmente ele tinha irmãos. Então quando se tornou príncipe, deu títulos da sua família, como condes e até duques e duquesas. Bem-vinda, Duquesa Ruína. E quando Ruína chega ao palácio, ela está falida. Então até poderia dizer que por ela ter origem meio pobre, ela não saberia administrar muito bem seu dinheiro. Porém, contudo, todavia, entretanto, entre parênteses, no filme Ruína assumiu o trono. Então ela não poderia ter vindo da família de Julian, pois não tinha sangue real. Tinha que ser da família da Annelise. Então ela provavelmente é de uma família de primos da Annelise, que virou prima de segundo e terceiro grau de Randolph. Quem tem família grande dá pra entender melhor. Eu sei que muita gente acha que Erika e Annelise tiveram filhos e iriam fazer seus filhos se casarem entre si. Mas como eles foram obrigados a se casarem e depois se casaram com quem verdadeiramente amavam, eles não forçariam a união dos filhos, e deixariam eles escolherem quem realmente amavam. E como coincidência é pouca, Randolph, filho de Annelise, pode não ter casado com uma filha da Erika. Até porque o filho que a gente falou do Dominic da Erika era homem. É. Eles podem não ter se casado ali, né? Annelise, filho de Erika, com Annelise, né? Mas ainda o Randolph se casou com alguém da família de Dominic. Isabela, filha de Melody, que seria a prima do Dominic. Isabela, junto de Randolph, tiveram as 12 princesas bailaroquinhas. E como homenagem à avó de Randolph, colocaram o nome da 7ª princesa de Genevieve. E como sabemos, Genevieve se casou com Derek. E o mais interessante é que no final do filme, o pai das meninas quer que cada uma faça grandes coisas, cada uma a seu modo. E que melhor jeito de fazer isso do que dividir o reino em 12 e dar uma parte para cada uma das filhas. Assim, elas fariam grandes coisas, cada uma ao seu modo, como a Isabela sempre disse. Talvez era o plano inicial e aí ele pensou que não, porque elas não tinham todo o porte de princesa. Pois é. Por isso que ele colocou na marra ali, não, porque esse é o plano da sua mãe, eu quero fazer... É, até porque ele fala para as filhas dela, um dia vocês governarão. Não é tipo, um dia você, Ashley, vai ser. Não. Vai ser todo mundo. Vocês governarão tudo. Um dia vocês serão responsáveis por governar o reino. Elas poderiam casar realmente com príncipes, mas não era que elas poderiam 100% ali casar com um príncipe ali. Poderia dar alguma coisa errada, até porque a Genevieve não casou com um príncipe. Sim, além do mais, elas podiam... Então ele tava, tipo... Além do mais, elas podiam casar com um príncipe que era... Tipo o Hans. É, não era o herdeiro principal. Tinha 12 irmãos na frente. Até o Albrecht mesmo. Sou o 6º na linha de sucessão. É, 3º se não contar com as minhas irmãs. E eu não conto. Então é muito provável que depois do casamento de Genevieve, o rei separou seu reino em 12, um para cada filha, para que cada uma pudesse governar. Provavelmente o reino principal, o do castelo da Annelise, ficou com a Lacey. Isso porque no final ela é a que mais fica próxima do pai, e a sua pedra preciosa é a ametista, mesma joia que a Annelise encontra na mina. Então deve estar pensando, se o rei dividiu o reino em 12, então é possível que a Genevieve de A Princesa e a Plebeia seja a mesma de 12 princesas? Afinal, criamos a esperança aí, né? Porque um dos coisas que a gente falou é que o reino não era o mesmo.
Bom, a gente fez um vídeo falando por que isso não é possível. Mas além de comentarmos que a princesa plebeia se passa muito antes, devemos acrescentar que os reinos sim foram divididos em 12. Mesmo assim, eles continuam sendo aliados. Então, mesmo que o reino da Annelise tivesse entrado em falência, eles tinham 11 reinos aliados para ajudarem, e que não pediriam nada em troca, pois Genevieve estaria pedindo ajuda às próprias irmãs, pois estariam todas ainda vivas. E mesmo tipo se a Ashley e a Kirsty tivessem morrido, a Lacey certeza que ajudava. É, exatamente. Tipo, tinha as outras irmãs, a Fallon, tudo. É, todas elas eram uma família muito unida. Essa família é muito unida. Então, não. A Genevieve primeira e a Genevieve segunda não são a mesma pessoa. Mas ela é bisavó da Genevieve. Pois é. Mas continuando, depois da repartição dos reinos e as princesas finalmente se entenderem, todas as mais velhas se casaram. E é a partir desses casamentos que vem outra linhagem real da Barbie. E não vem da Genevieve, e sim de outra princesa, que aguarda ansiosamente o seu bebê. Mas enquanto isso acontece, todas elas receberam um convite para um baile real. O baile real de noivado do Antônio, seu primo, com a princesa Luciana. Mas enquanto elas viajam ao reino de Apolônia, vamos voltar à família de Dominic. Melody teve mais 2 filhas, sendo uma delas Daniela, que se casou com o rei Peter e tiveram Antônio e as trigêmeas. A origem do Peter é desconhecida, mas até poderia ser filho de um dos outros irmãos de Stefan, porque casamento entre primos podia na época, né? Entre irmãos. Então, se você for ver pelo cor do cabelo dele, se brincar, ele podia até ser filho da Lorena. Por aí, a teoria, né? Não sei. Mas a origem dele não tem tanta importância assim pra teoria. O importante é que A Princesa da Ilha é o próximo filme da lista, acontecendo alguns anos depois de As 12 Princesas, mas exatamente 3 anos depois. Isso porque as princesas aparecem no baile, então não poderia ser um intervalo tão grande. Além disso, tanto Luciana e Courtney estão lendo o mesmo livro, mostrando que era um livro em alta na época, um best-seller antigo. E eu gosto de pensar que elas estavam lendo Orgulho e Preconceito, mesmo que Orgulho e Preconceito não existisse na época, mas eu gosto de achar que é Orgulho e Preconceito. Sem contar que 12 Princesas realmente tem que acontecer antes da Princesa da Ilha, porque segundo o que acontece no começo do filme, as princesas não eram convidadas para bailes por causa do comportamento absurdo delas. Talvez outro baile. Alteza. Princesas. Parecem animais selvagens. Então, ali pra elas serem convidadas pelo Peter, que era um rei bem, né, carrancudo, como vocês sabem, e tradicional, teria que ser depois que elas tomassem jeito na vida. A Princesa da Ilha é historicamente ligada a grandes navegações, aquela euforia por descobrir novas terras, explorações, aventuras. Antônio mesmo canta uma música sobre isso. Por isso o filme se passa durante este fato histórico. As grandes navegações aconteceram do século XV ao XVI, por volta de 1400 a 1600. No filme, Antônio e seu pai viajavam muito pelos mares, mas quando cresceram tiveram que sossegar, assim como seu pai diz, e enfim se casar. Deixei que viajasse como seu coração mandou, mas agora chegou a hora de sossegar. O reino de Antônio se chama Polônia e poderia ser uma referência à Polônia, que é um país que tem área costeira, assim como no filme. Mas a Polônia não participou das grandes navegações, então poderia ser Portugal por causa dos fatos históricos e também porque começou com as grandes navegações. Mas também poderia ser a Espanha. Mas sinceramente, acreditamos que seja Portugal. Um beijo pra galera de Portugal. É isso, vocês sabiam que o Antônio era de Portugal? Muito legal, né? Colocar ele falando em português de Portugal, essa é a língua dele oficial. Tudo é novo, é mistério que há pra descobrir. Me reforça mais a acreditar que a Polônia seja mesmo Portugal por causa dos nomes. O príncipe se chama Antônio e o rei se chama Peter, que é Pedro em inglês. Aí já lembra quem, né? Dom Pedro aí. Interessante. Vamos colocar aí que a Rô é brasileira. Rô é brasileiro. É, pra quem não sabe, a nossa paródia lá que a gente tava mostrando no Instagram, ele era português mesmo e a Rô era brasileira. Coloca uma ceninha aí. Além disso, Portugal deve ser uma pessoa muito legal. Não, Portugal é a terra. Peraí, eu vim de lá longe pra ver a terra. Desculpa o nosso sotaque, povo de Portugal, a gente não consegue imitar o sotaque lindo de vocês. Foi difícil aí. A Ilha da Rô pode estar localizada próxima da África ou as Américas, mas não explicam bem onde é, então, né? Como na ilha existem papagaios, que são animais da América, é provável que a Ilha da Rosela seja próxima da América Central, principalmente por ela usar flores no cabelo semelhantes ao Havaí. A América Central foi descoberta um pouco antes do Brasil, descobriram em 1454 e terminaram as explorações em 1512. Por isso achamos que o filme se passa em 1491. Como sabemos, Antônio foi prometido a Luciana, mas depois se casou com Rosela, princesa de Paládia. E Paládia é um reino avulso, que só faz parte da cronologia quando Antônio e Rosela se casam. Tanto no casamento quanto no noivado, a maioria das princesas mais velhas das 12 princesas comparecem.
Temos a Ashley, a Courtney e a Adeline em seus vestidos costumeiros. Porém, Dillian e Blair também aparecem no filme, porém com vestidos diferentes, mas o rosto podemos ver que é o mesmo. O mais legal é que no final do filme é Blair quem conduz a carruagem de Antônio e Rosella, assim como ela fez em 12 Princesas. E a segunda carruagem é levada por Dillian, que é outra princesa que também ama cavalos, como falamos no vídeo de simbologia. Além disso, a Mattel chegou a lançar bonecas dessas 3 personagens aí de fundo, né? E elas são tituladas como princesas mesmo. Ou seja, aí é outro fato que pode muito bem comprovar que elas são a Courtney e a Dillian mesmo. Hadley e Ayla nem as trigêmeas vão ao baile. Isso por serem muito novas para viagens tão longas. E ainda estariam juntas com seu pai por serem ainda muito novas para governar e talvez até para casar. Depende, né? Se bem que casamento na época, né, dava pra casar com debutante, né? Que seria o caso mais ou menos do... Mas tudo bem. Porém, estão faltando 2 princesas, não é? E está faltando... Genevieve. Genevieve e Fallon são as únicas a não aparecerem em nenhuma das festas, e isso pode ser explicado por elas estarem grávidas, e a viagem poderia ser muito prejudicial para suas gestações. E isso a gente pode ver que aconteceu um pouco com a mãe da Rosella, porque se você for ver, de acordo com a Princesa da Ilha, parecia que a Rosella estava indo para um baile. Você vai ver pelo baúzinho dela, que estava com roupa, joias, e ela estava indo para um baile com o pai dela. Só que o navio afundou, e a Marissa não estava no barco, provavelmente porque ela também estaria grávida. Só que aí, quando ela soube de tudo aquilo lá, ela perdeu o bebê. Muito triste. Pois é, gente. O que deixa a história mais triste ainda, gente. Pois é. Aí tem muita gente que falou, né? Se a Rosella teria irmãos. Mas gente, só deixa eu falar. Muita gente pergunta pra gente e fala que ela teria irmãos sim, porque mostra uma cena que o cavalo fala pra ela que tem 3 filhos. Que tem meninos, né? Eles tiveram uma filha? Não, apenas 3 filhos. Só que ele não tá falando da rainha e do rei, tá falando do duque e da duquesa. Quem você trouxe aqui hoje? O duque e a duquesa. Você sabe se por acaso eles tiveram uma filha? Muita gente pergunta pra gente no Instagram, às vezes é mais no Instagram que me perguntam direto isso daí. Não, mas a Rotinha. Eu falo, não era, é Duque da Duquesa. E sem contar que o próprio cavalo diz, né? Mesmo se ela fosse filha do Duque da Duquesa, o próprio cavalo diz que eles não tiveram uma filha. Eles só tiveram meninos. Exatamente. Então não é o caso ali. A história se passa 3 anos depois do casamento de Genevieve e de Eric. Então ela poderia sim estar grávida. Já Fallon é a irmã mais romântica e era a que mais queria encontrar alguém. Então nesse meio tempo ela também se casou. E adivinhe com quem? Finalmente um descendente de Annelise e Erika se casaram. Bandeirinhas, piu! Como falamos, Eric e Dominic se casaram e tiveram um filho chamado carinhosamente por nós de Domirica. E esse filho se casou. Com quem ele se casou não importa muito, mas poderíamos até teorizar que ele se casou com a Gabriela, a terceira filha de Melody. Mas quem é essa Gabriela, afinal? Bom, nesse vídeo ela não aparece muito, ela faz parte de uma outra teoria, mas ela tem muito mais influência nos filmes das 12 Princesas Bailarinas. Mas prosseguindo aqui, Domirica e Gabriela tiveram um filho que apelidamos carinhosamente de Ericano. E isso foi uma homenagem a uma paródia antiga nossa. Pois é, isso é uma homenagem a uma paródia antiga nossa. E por fim, Ericano, filho de Domirica e de Gabriela, se casou com a Fallon. Na época, o reino dela e das mais velhas já haviam sido separados, então eles foram governar em um novo reino. Passado o tempo, Fallon ficou grávida, e por estar grávida, ela não pôde comparecer no baile de Antônio. Mas isso não importava muito, porque ela estava muito ansiosa pro nascimento de seu filhinho, pro seu bebezinho. Que seria uma pessoa muito influente na cronologia da Barbie, ela faria uma pessoa que faria muitas coisas. Mas quem é essa pessoa? Vocês só vão ficar sabendo na parte 2. Porque esse vídeo tá muito grande. E tem muito mais coisa pra falar. Nos vemos até a próxima. Comenta aqui quem você acha que é o filho da Fallon. Filho, filha, nós falamos aí quem é, né? O seu descendente. Quem é? Deixa nos comentários e até mais, povo e pova. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou desse vídeo, seja do contra e também dê um like. Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe. E se você quer ver o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal. Ou nos siga no Instagram, @hipopoticamente. Tchau!